Seja bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje nós vamos continuar o curso de cilindros. Você não pode perder. Bom, o vídeo de hoje nós vamos calcular tudo que nós falamos, lá na primeira aula. Quero saber área da base, área lateral, área total e o volume de um cilindro. Então, só recapitulando, o cilindro nada mais é, digamos assim, um prisma, Um prisma que tem a base e o fundo sendo um círculo, tá? Então, para fazer a área da base, é a área do círculo. A área total, eu vou depender da área lateral mais a área da base e do fundo. O volume como num prisma, é a área da base vezes a altura. Para qualquer figura que tenha esse formato em cima e embaixo, tem a mesma figura geométrica, e digamos assim, retângulos nas laterais, o volume é simplesmente fazer a área da base vezes a altura. Mas isso aí não é um retângulo? Hipoteticamente não. Mas nós podemos pensar, que a área lateral, quando a gente faz a planificação do cilindro, fica com esse formato, imagina aqui, o cilindro redondinho. Se eu fosse cortar nessa lata aqui, é mais ou menos isso daqui, Eu tenho a lata, a hora que eu abro ela, eu tenho um cilindro. Então, a área lateral de um cilindro é simplesmente um retângulo, onde aqui é a altura do cilindro. E isso aqui, o comprimento desse retângulo, vamos fechar aqui novamente, é o comprimento do círculo, o comprimento da circunferência da base do nosso cilindro. Então, vamos lá. Quero saber a área da base, área lateral, área total e o volume de um cilindro que tem 10 centímetros de altura e 3 centímetros de raio da base. Então, só desenhar ele aqui rapidinho. Então, 10 centímetros de altura e, raio da base, 3 centímetros. Então, esse valor aqui, 3 centímetros. Vamos para os cálculos, então. Primeira conta, área da base. Área da base, a base é um círculo, então a área da base é a mesma conta, a mesma fórmula para a área de qualquer círculo, ou seja, é πr ao quadrado, tá? πr2. Então, se nós sabemos que o raio da base é 3, basta substituir esse raio por 3, tá? Então, nossa área da base vai ser π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Ao quadrado é 9 π centímetros quadrados. A professora tem que transformar o π em 3,14? A questão não pediu, então deixa quieto. Se a questão colocar use π igual a 3, a 3,1, a 3,14, a gente substitui, tá? Mas vamos deixar assim. Então, 9π é a nossa área da base. Vamos para o segundo cálculo. O segundo cálculo é a área lateral. Então, só lembrando aqui, que a lateral de qualquer cilindro é um retângulo cuja a largura dele é a altura do prisma e o comprimento dele é o comprimento de qualquer circunferência. Então, tem a fórmula 2πr, O comprimento é igual a 2πr. Então, para nós aqui, a área lateral, a área de retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, a área lateral vai ser dessa forma. A base, 2πr, vezes a altura, h. Então, 2πrh é a área lateral, é a fórmula para achar a área lateral de qualquer cilindro, tá? Então, para nós aqui, é só substituir o r por 3 e a altura, por 10. Então, vamos ter aqui, 2 vezes π vezes o raio, 3, e a altura, 10. Então, teremos aqui eu tenho que multiplicar tudo e, como eu já falei anteriormente, repetir esse π. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 10 é 60. 60π centímetros quadrados.
tá ok? Lembrando que área, metro quadrado, quilômetro quadrado, né? É a unidade ao quadrado. E o volume vai ser a unidade ao cubo, né? Bom, agora ele quer a área total. A área total é a soma da lateral mais a tampa e o fundo, ou seja, são duas bases mais a área total, lateral. Então, ó, são 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a nossa área total vai ser 2 vezes 9π mais 60π. Portanto, 2 vezes 9π é 18π mais 60π. Para finalizar, 18π mais 60π, 78 centímetros quadrados, certo? Então, temos ali a nossa área total. E por último, o volume. O volume, como eu já disse, área da base vezes altura. Então, área da base vezes altura. Quem é a nossa área da base? πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado h. Só substituir o nosso r por 3, a nossa altura por 10. Então, teremos π vezes 3 ao quadrado vezes 10. 3 ao quadrado é 9, então eu vou ter π vezes 9 vezes 10. Só lembrando que a gente faz potência primeiro antes de multiplicação, hein, pessoal? E aqui nós vamos ter 9 vezes 10 dá 90 π, volume centímetros cúbicos. Então, para essa nossa questão, a área da base deu 9 π centímetros quadrados. A área lateral deu 60 π centímetros quadrados. A área total deu 78 π centímetros quadrados. E o nosso volume deu 90 π centímetros quadrados. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo de cilindro. Você não pode perder.